Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Fé para crer que milagres acontecem. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Jesus, em sua nobre missão, pregou e ensinou o Evangelho de Deus. Entretanto, foi na realização dos sinais, prodígios, curas, milagres e maravilhas que se confirmou a veracidade de sua pregação e ensinos. Nesta lição, no ponto número 1, conceituaremos o termo milagre. Segundo ponto da lição, veremos a natureza dos milagres de Jesus. Ponto número 3, identificaremos os propósitos dos milagres de Jesus. E no ponto número 4, finalizando então o nosso estudo, conheceremos a autoridade de Jesus para realizar curas e milagres. Ponto número 1 da lição conceito de milagre. Com origem no termo miraculum do latim, a palavra milagre tem como significado a realização de maravilhas, sinais e prodígios que se revestem de uma ação sobrenatural divina, ou seja, a aplicação de uma lei superior de acordo com a vontade de Deus no mundo natural, que provoca então uma mudança na ordem natural das coisas, que só pode ser explicado pela fé. A natureza dos milagres de Jesus. A palavra de Deus está repleta de narrativas de milagres efetuados pelo próprio Deus ou por agentes escolhidos por ele para tal feito. Porém, a origem do poder e a autoridade na realização destes milagres será sempre do Senhor Jesus. Os milagres de Jesus tiveram incidências sobre pessoas ou sobre a natureza. E estes foram relevantes para provar a divindade, a autoridade e poder de Jesus como o Messias prometido para salvar a humanidade da condenação eterna. Em todos os milagres realizados por Jesus nos registros bíblicos, não somente a pessoa beneficiada pelo milagre, mas as testemunhas oculares destes milagres foram levados a refletir que Deus existe e quer ter uma comunhão com a criação. Homens e mulheres percebem no milagre que é em Cristo que o desejo da eternidade pelo homem é plenamente satisfeito. Item número 3 da lição: propósitos, milagres de Jesus. Segundo o Dr. Wilmington, milagres realizados por Jesus tiveram pelo menos 8 propósitos. O primeiro deles, cumprir as profecias do Antigo Testamento. O Messias prometido em Gênesis e nos demais livros do Antigo Testamento, especialmente no livro de Isaías, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. No livro de Isaías, capítulo 3, versículo 1 ao 8, diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo de novo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.
E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, ele não foi o caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas maldades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados. Como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado. Sua linhagem, quem dela fugiu? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi então ele ferido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segundo propósito, os milagres de é confirmar a veracidade da pregação e ensinamentos de Jesus. Jesus, em seu ministério, pregou e ensinou sobre o reino de Deus. E sua pregação e ensinamentos foram ratificados pelos sinais, prodígios, curas e milagres realizados a ponto de todos reconhecerem que ele era vindo da parte de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, de paz dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O terceiro propósito dos milagres de Jesus é promover a revelação da glória de Deus. A partir do primeiro milagre, com a transformação da água em vinho nas bodas em Caná da Galileia, Jesus principiou os seus inúmeros milagres que tinham o objetivo de glorificar a Deus diante dos homens. João, capítulo 2, versículo 11, diz assim: a palavra do Senhor. Com este, Deus deu Jesus princípio aos seus sinais. Caná da Galileia manifestou a sua glória, creram nele. O quarto propósito é fortalecer e aumentar a fé dos seus discípulos. Jesus, ao realizar os milagres, gerava em seus discípulos a convicção de que ele era o Messias prometido e, ao mesmo tempo, fortalecia e aumentava a fé deles pelo inimaginável resultados de seus milagres. A fé dos discípulos aumentava cada vez mais a cada milagre que o Senhor Jesus realizava, como, por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes. Está escrito o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 1 ao 15. O quinto propósito, milagres de Jesus, era anunciar que Jesus é o Messias. A cada milagre realizado, o povo e os seus discípulos ficavam mais cônscios da divindade de Cristo e na pessoa dele.
personificação real do Messias prometido. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9, versículos 32 e 33, diz assim a palavra do Senhor. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido mudo, endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. Tanto aqui prova que Jesus é um Messias prometido, apesar das acusações que ele operava, curava pelos demônios. E não é a verdade. Propósito número 6 para milagres de Jesus é confirmar a divindade de Jesus. Confirmar a divindade de Jesus. Jesus andou por sobre o mar, desafiando as leis físicas. Neste episódio, onde ele andou sobre o mar, seus discípulos reconheceram a divindade de Jesus. Nesse sentido, este evento está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 12, capítulo 14, melhor dizendo, do versículo 22 ao versículo 33. Jesus anda por sobre o mar. E no versículo 33, os discípulos disseram assim: e os que estavam no barco o adorarem, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Confirmando então, ou reconhecendo a divindade de Jesus. O sétimo propósito era mostrar a compaixão de Jesus. Jesus estava no meio de seu povo, pregando, ensinando e curando. E se colocava no lugar deles, sentindo com eles o sofrimento. Jesus tinha compaixão de todos, isto é, sentia as dores do seu povo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo número 9, versículos 35 e 36, diz assim a palavra do Senhor. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mostra o ato de compaixão pelas pessoas. Como último propósito, milagres de Jesus, nós temos ratificar a autoridade e a capacidade absoluta de Jesus perdoar pecado. Somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus, ao curar um paralítico, Cafarnaum, provou a todos que só Ele tem autoridade e poder para perdoar pecados. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo 17 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando,
E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico. Procuravam introduzi-los e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Jesus, porém, conhecendo-lhe pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito e permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus. Possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígio. Palavra do Senhor, graças a Deus. No item número 3, nós vamos então estudar a autoridade de para realizar curas, milagres. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E foi pela unção do Espírito Santo que Jesus curou enfermos. E nesse sentido, nós temos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, versículo número 18, Mateus 28, capítulo 28, versículo 18, que diz assim: Jesus aproximou, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O evangelista Lucas, com maestria, narra pelo menos 15 ocasiões de curas e 2 ressurreições, onde Jesus demonstrou, então, seu poder sobre as doenças e a morte. Nas notas de aula, você pode acessar nosso blog, está escrito aí na parte inferior do slide. Nós temos, então, todos os textos que mostram, então, estas curas e as 2 ressurreições. Nós podemos, então, enumerar da esquerda para a direita, conforme a indicação de setas, as curas que Jesus realizou. Nós temos aí a cura da sogra de Pedro, a primeira. Segundo quadro, a cura de muitas moléstias. Terceiro, a cura de um leproso. A cura de um paralítico em Cafarnaum. A cura do homem da mão ressequida. A cura de muitos enfermos. A cura do servo de um centurião. A cura do endemoniado Gerazeno. A cura de uma mulher enferma com hemorragia.
a cura de um jovem possesso, a cura de um endemoniado mudo, a cura de uma mulher equivada, a cura de um homem hidrópico, a cura de 10 leprosos, a cura de cego de Jericó e duas ressurreições. A ressurreição do filho da viúva de Naim e a ressurreição da filha Jairo. Como eu mencionei, essas são curas registradas pelo evangelista Lucas, que vai do capítulo 4, registros, narrativas, até capítulo de número 18. Estas são as curas lá registradas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos sobre o conceito de milagre, sendo divina sobrenatural de mudança ou transformação na ordem das coisas. Mundo natural, que só se explica a fé. Aprendemos também que a natureza dos milagres de Jesus prova então a divindade, a autoridade e o poder de Jesus, o Messias, prometido para salvar a humanidade da condenação. Outro ponto discutido em nossa lição foi sobre os 8 propósitos, milagres de Jesus, que, em suma, estabelece o cumprimento integral das profecias, bem como a verdade da palavra de Deus, a revelação da glória de Deus, o fortalecimento da fé cristã, mostrar que Jesus é o Messias prometido, confirmar a divindade de Jesus, a sua compaixão em relação ao seu ser humano e sua autoridade no céu e na terra. As curas e milagres realizados por Jesus ratificam a outorga que nós, em nome de Jesus, podemos realizar dias de hoje sinais, prodígios, curas e maravilhas através do Espírito Santo de Deus. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 11. Tem como título Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.